Olá, boa noite todo mundo. Boa noite o pessoal que está acompanhando aqui. Mais um sábado, mais uma live da Devir Cursos e Terapias aqui em Caraguatatuba. Sou Daniele Sares Ferreira, né? Nós ministramos aulas, né, no mundo da massoterapia e das terapias integrativas. E hoje iniciaremos mais uma live com um convidado, diretamente de Florianópolis, professor Paulo Pierin, que já entrou na sala que eu já vi. Então, boa noite, professor Paulo Pierin, que já chegou. E já vou colocar o senhor aqui ao vivo com o pessoal. E nós vamos trazer o professor Paulo Pierin hoje para falar de Shiatsu. Então, preparem suas perguntas, vamos procurar entender o que é o Shiatsu, para que serve. Shiatsu é massagem? É uma técnica manipulativa? Serve para relaxamento? É terapêutico? Então, gente, preparem suas perguntas. Professor Paulo Pierin é um colega meu já de algum tempo, nós nos formamos juntos em New Seitai, em São Paulo. A gente já vem acompanhando o trabalho dele há algum tempo já, tá? E eu vou pedir para ele se apresentar já, tá certo? Então, deixa eu chamar aqui o professor Paulo Pierin, que eu já vi que ele está aí. E vamos apresentar o professor Paulo para vocês. Deixa eu ver aqui. Paulo Pierin. Então, enquanto o professor Paulo está adentro, está chegando. Está chegando. Professor Paulo. Tá funcionando. Tudo tranquilo, tá? Ó, pessoal de Floripa entrando. Tá conectando aí, né? Tá. Agora que eu tô entendendo esse sistema aí. Então, o pessoal que me acompanha, mas não acompanha a Dev Cursos, eles conseguem entrar agora porque eu entrei, né? Eles estão linkados com você, né? Ah, que legal. Ó, a Lúcia É uma entrou, coisa que eu a sempre Nath digo. entrou por lá. É uma coisa que eu sempre costumo brincar com os alunos, né? Quando a gente está à frente de uma turma, a gente aprende mais do que atrás dos livros, né? Então, Nossa. todas as vezes que a gente vai dando malabarismo aí para poder passar a informação, para poder vir aqui para frente e coordenar alguma coisa, a gente aprende muito para poder ter eficiência naquilo que a gente propõe fazer. É, Professor, deixa eu lhe apresentar verdade. para essa turma toda, né? Para quem não conhece o professor Paulo Pierin, tá? Como eu estava falando um pouquinho de você ainda agora para o pessoal, mas Hum, depois você se apresenta mais, tá? Então uhum. tem o pessoal que segue a gente aqui no Devir, tem o pessoal que segue você aí, mas para quem não conhece, o professor Paulo Pierin, ele mora em Florianópolis, né? Tem formação em shiatsu, é acupunturista, trabalha com New Seitai também é do mundo das artes marciais. Então, eu vou pedir para o professor Isso. Paulo se apresentar um pouquinho para todo mundo, tá? Tá. Bom, primeiro boa noite, pessoal aí de São Paulo, Floripa, sei lá da onde, né? A internet nos possibilita isso, Manaus né? também está acompanhando a gente. Ô, Manaus, não, então, a gente fez um post lá no Facebook e um amigo meu de Manaus perguntou se não vai vir atender pra cá. Eu falei, nossa, antes já era difícil, imagina agora, né? Mas é um povo bom lá, gosto deles. É, Então, eu queria dizer que o que eu tenho a passar, né, dentro a gente fala do shiatsu, o que é o shiatsu, isso, dentro do que eu vivi, na verdade, eu posso estar falando. Vai ser um pouco difícil, apesar de que de repente você vai encontrar uma literatura dentro do shiatsu que possa dizer o shiatsu é isso, é aquilo, e determinar o que ele é, como meio da atuação dele. Eu vou tentar passar um pouco dentro do que eu vivi e experimentei. Aí sim, da minha experiência, eu posso estar falando dentro do que eu... Até agora, né? Como você disse, quando a gente se propõe a compartilhar, assim, num curso, alguma coisa que a gente tenha, que queira contribuir, enfim. As perguntas, muitas vezes, que vêm nos cursos, são perguntas que, às vezes, talvez eu nunca me fiz durante esse trajeto aí de prática.
Então é muito bom. Então a gente está fazendo uma troca, né? Realmente o ensino e o aprendizado são níveis que às vezes é detalhe que separa uma coisa da outra. É verdade. Mas assim, dentro do que eu busquei para minha vida, o Shiatsu se apresentou como esse caminho. Dentro da minha proposta assim de vida, na verdade, assim, não é que eu fui atrás dele como meio de trabalho. Ele se tornou isso, né? Se tornou Experiência, isso à já. medida. Chegou um momento que onde eu me sentia sendo mais eu mesmo e mais feliz era com o shiatsu. Então eu fui tentando adequar minha vida para fazer isso. Então, e assim as artes marciais também, né? Eu tentava e tento ainda, né? Eu digo que tentava porque talvez eu não estava nem consciente dessa busca ainda, na verdade, né? E quando me dei conta do que estava acontecendo, tudo que eu Já estava fazendo era praticamente a repetição da mesma pergunta, né? Que internamente eu me fazia e as práticas iam me respondendo. olha que Então legal. isso é bem maravilhoso para o terapeuta que escolhe, né? Um caminho de qualquer para terapeuta, uma pessoa, enfim, um meio artístico, uma arte, enfim, é um caminho, é uma escolha, há renúncias a fazer, há isso, coisas a se dedicar mais, que de repente o normal você iria se dedicar, né? Isso são as coisas que compõem, assim. Então, hoje a gente está aqui fazendo essa experiência de entender e tentar transmitir o que é o shiatsu, né? Bom, também vai ser um brasileiro falando de uma coisa que é da cultura japonesa, da cultura nipônica, né? Então, É. eu dei sorte porque, assim, quando eu encontrei o Shiatsu a primeira vez, na verdade, foi num curso lá em Curitiba. E Certo. foi esses cursos que a gente chama de final de semana, assim, né? De curso mais rápido. De E eu tinha imersão, né? recém... eles chamam de imersão, mas eu não entendi onde que eu tinha que imergir lá. Só sei que foi Confinamento, dentro então, né? foi dentro de uma proposta, assim, sem viver a cultura. Ah, Isso que eu entendi. Isso, foi uma proposta de curso técnico, nesse sentido. Foi rápido, né? A professora, eu não conhecia ela, não tive contato com ela muito, porque eram muitas pessoas, e a proposta do curso, que era um meeting, era isso. Então, ok, estava dentro do programado. Eu me lembro que eu saí de lá e depois eu atendi a minha mãe e a minha irmã com o que eu aprendi, e a minha coluna travou logo em seguida, né? E aí eu falei, nossa, isso aí não é pra mim, isso aí não é possível, né? Não tem como a pessoa tem que já nascer elástica, só porque foi no chão e tudo mais. Aí um ano depois, aqui em Florianópolis, eu vim a fazer outros cursos com o pessoal do Aikido. O pessoal do Aikido, com que eu fazia, e foram fazer um curso com a Mikiko, que é daqui, e era de Quick Shots na cadeira. E eu fui também sem muita pretensão, assim, fui pra, sei lá, pra buscar algo de terapia, mas não sei bem se a palavra é essa, mas algo pra poder estar fazendo na minha família, poder eu estar aprendendo alguma coisa, porque dentro do Aikido, aqui em Santa Catarina, veio através, e no Brasil veio através de pessoas que faziam shiatsu e acupuntura. Então Ah, tinha, dentro disso eu fui descobrindo o shiatsu, assim como primeiro essa coisa mais tradicional, assim, né? O intuito de aprender para a família, que entendi. é muito isso no Japão, né? Do pai para o filho, da mãe, as mães faziam muito nos Muito filhos. Ó, familiar, a né? Rissai tá aqui, ó, vou dedurar aqui, ó. A Rissai está aqui, entrou para assistir hoje a live, e a Rissai que está organizando o evento lá da Nipocultura, o Nintai, Ah, né? E a Rissai me fala assim, quando ela acordava os filhos dela fazendo massagem, né? É olha, isso, é isso. Você amar, a técnica do amar, o shiatsu, ele tem essa memória, assim, dentro da cultura japonesa. Então, por isso que às vezes a gente pergunta, o shiatsu é o quê? É relaxante ou terapêutico? Né? que é Então, uma quando das a gente leva... perguntas que tem aqui, ó. É, As vai, perguntas. vai falando e vai me interrompendo, porque eu não falo muito, mas quando dá um espaço, eu dou um paro daí, sabe? Tranquilo.
Então, eu vou pegar esse gancho seu, porque de fato isso é uma das dúvidas, né? Eu conheço quase nada de shiatsu. Né? Na minha formação de massoterapeuta, eu aprendi uma técnica mais simplificada, que é chamada de Zen Shiatsu, mas depois a gente é meio curioso, né? A gente compra Uhum. livro, vai estudando, vai procurando mais informações. E uma das informações que eu tive quando eu estava buscando saber mais sobre o assunto é que, por exemplo, no Japão, ele não é considerado ou chamado, ou dizem que as pessoas lá não consideram ou gostam que se refiram a ele como massagem. Então, eu não sei Uhum. como é que isso funciona de fato, porque eu não tenho contato assim diretamente com a cultura. Mas em muitas Ah, pô, literaturas eu né, é ali isso, sim. Assim, pelo que a gente lê da história do desenvolvimento do Shiatsu, quando ele começou a entrar dentro, porque assim, a migração da influência da cultura chinesa para o Japão vai acontecendo ali no intercâmbio ao longo dos anos, né? Escrita, e aí a mesma coisa com a própria medicina. Mas se vê, é da característica do povo japonês mergulhar, aprender e se expressar da forma cultural deles com aquilo que eles aprenderam. Então, o shiatsu vem lá da massagem tuiná. A tuiná está junto com a acupuntura, junto com o estudo da medicina. Ah, o Eduardo chegou a tempo. Bom, entra aí, Eduardo. E aí, o que acontece? aquele arsenal da MTC, né? Isso, então, quando essas pessoas no Japão foram buscar o estudo da medicina chinesa, através de que ponto pressionar, como pressionar, em que ervas e tudo mais, aí a massagem que eles faziam geralmente para as pessoas se recuperarem de uma caminhada, de uma viagem, enfim, se caminhava muito mais lá do que agora, mas é um povo que sempre se trabalhou muito, então o que acontece? O shiatsu entrou com algo diferente da massagem comum, porque ele começou a ter um estudo mais aprofundado da musculatura, dos pontos energéticos, e começou a se criar essas ramificações. Então depois você vai ter pessoas que conseguiram criar estilos mais fortes dentro dessas linhas de como atuar com o shiatsu, e depois vai ter a própria palavra dizendo que ela é diferente da massagem relaxante. Então o shiatsu, bom, shi, dedo, atsu, pressão, então ele vai dizer exatamente o que ele faz. Porém, para você atuar com o shiatsu, é interessante que você vai estudar sobre meridianos, é interessante que você vai estudar sobre os 5 elementos, e é interessante você estudar sobre esse comportamento emocional dentro da própria teoria da medicina chinesa, como Ou que seja, você se a base manifesta, né? fundamental é a mesma, né? Isso. E aí por isso que aí tem a ver com essa, eu acredito que tem a ver com essa parte que falam da diferença de uma massagem que não vai precisar toda essa dedicação de estudo e de pesquisa. Vai ser uma massagem que vai ser boa, vai ser relaxante e vai ajudar a pessoa a se recuperar, mas não vai olhar ela através de um olhar mais terapêutico. É Entendi. assim que eu imagino. Assim, pegando um pouco disso que você está falando, um pouco do que a gente leu, a impressão que dá é que a gente vai para, assim, o relaxamento ele vem mais por consequência. E você está fazendo ali o trabalho, ela relaxa porque O próprio sistema nervoso, né? O sistema nervoso, a mas gente não vai como atuar objetivo, bastante. né? Eu Mas acredito não é que um sim. objetivo. Não, Vai, é que manda sabe aí. que uma vez eu fui dar curso de shiatsu dentro de um curso de massoterapia. Aí tinha dividido em duas partes, né? Uma shiatsu terapêutico e relaxante, assim. Eu falei, vai depender do quê? Vai depender de quanto eu aperto para dizer que ele é relaxante ou é terapêutico. Mas Porque não não é tem só isso, isso, mas vai é ser distinto, do né? quanto e a minha intenção na hora de atuar, né? Você veja, eu posso não pressionar tanto forte um ponto para criar uma dor, ou como quando você coloca acupuntura e você faz o estímulo para ter o teti, né, para ter aquela energia. Mas a mesma coisa, eu posso estar atuando com o shiatsu, até com não tanta pressão, e quem olha de fora pode dizer assim, ah, então é relaxante, não tem objetivo de tratar nada. Mas dependendo da forma como eu me colocar, assim, não só o meu pensamento, a emoção, a minha energia na hora, eu estou encostando na pessoa e a pessoa, nessas regiões onde está sendo trabalhado, sente algo.
E muitas vezes são travas emocionais que estão lá há muito tempo. E por essa neutralidade, a forma de estar atuando, muitas vezes você tem ela trabalhando isso dentro dela, naquela vibração que ela está precisando. Então, aquilo cria, às vezes, agitação dentro da mente da pessoa. E se você vai trabalhando o shiatsu dentro dessa cadência, desses princípios, ela vai relaxando. E aí ela vai desconstruindo essa memória que está ali presa na parte corporal, vamos dizer assim. Isso por isso que a gente fala energético. Aquele energético é com todas essas manifestações fisiológicas também, emocionais, psíquicas do corpo, né? É o ser humano Então como é um todo, difícil, né? então é difícil a gente, por exemplo, um terapeuta de medicina oriental, por exemplo, você fala que você não conhece muito shiatsu, mas não é verdade, porque você é um grande profissional do Seitai. Seitai, se a gente fosse montar um curso de shiatsu, aliás, né, olha aí a ideia surgindo, eu acho que o Seitai é dentro do curso também. Porque tudo isso, depois como o profissional vai atuar, é uma identificação da própria expressão dele, da bagagem que ele vem construindo ao longo dos anos da vida dele. Né? A Verdade. gente fez o mesmo curso de Seitai. E a gente vê, Mesmo ou seja, você mestre, está mesma você tá experiência. atuando, exato, exato. Há uma identificação com você. É como se fosse uma arte também, né? Você se identificou com aquilo e aquilo faz você se expressar com sua energia de uma maneira harmoniosa e efetiva. Então eu entendo assim também com o shiatsu. Há níveis que você vai se aprofundando se aquilo reverbera dentro de você para isso, né? É verdade. E aí a gente consegue os resultados muito do profissional especificamente, né? Que às vezes Isso. a técnica pode. É interessante isso que você falou, que às vezes a técnica pode ser basicamente a mesma. Você aprende tudo na mesma escola, mas o resultado difere de um profissional para o outro, não por questão de diferença de competência, mas por questão de afinidade com a técnica de cada um. É verdade, é bem isso, assim. Então, por isso que a gente fala, assim, que o Shiatsu não é só para problemas físicos, ele pode estar trabalhando outros problemas, assim, que tem dentro de desde uma trava um pouquinho inconsciente, que a pessoa às vezes se sente um pouquinho mais tensa sobre algumas situações e quer se sentir um pouco mais relaxada. Então, se ela fizer constantemente o shiatsu, ela vai começar a perceber áreas do corpo dela que ela até então não tinha consciência que estavam tensas. É comum você apertar na ponta do pé lá da pessoa e ela falar, ah, eu não sabia que estava doendo, assim. Mas Ah, isso o corpo, acontece. o corpo está querendo falar com ela alguma coisa. É para observar isso. Desse Deixa eu te falar. diálogo acontece. Deixa eu te falar. Você vai falando aqui, e aí vai surgindo um monte de gancho. Deixa eu ler aqui para você só as perguntas que o pessoal vem fazendo durante a semana. Me Show. perguntaram aqui, o shiatsu trata apenas problemas físicos? Você já respondeu que não, que tem muito mais coisa aí. Também me perguntaram sobre fibromialgia. Fibromialgia é uma coisa assim que é um mal dessa época, desse tempo, que ainda é um mistério para muita gente, né? E não posso nem falar muito de fibromialgia, mas o pouco que eu sei é que a gente entende também que tem fundamento na emoção, né? E também perguntaram ansiedade e terceira idade. Eu acho que todas as três perguntas estão linkadas, né? Se pode ser feito na terceira idade. A gente sabe que a terceira idade também não vem só com a diminuição da vitalidade corpórea física, mas uma série de aspectos emocionais vem também junto com Uhum, uhum, com a idade, né? Então, olha, vou te jogar aqui três batata quente, que tem esse gancho. Fibromialgia, terceira idade e ansiedade. São três perguntas que foram feitas. Então, E a batata vamos lá, quente? vamos lá. Ah, assim, eu tenho a maioria dos meus pacientes vieram através de uma busca para aliviar alguma dor. E diria que 90% dor física, muscular, facial, enfim. Dentro do processo, essa foi a motivação inicial que levaram eles a procurarem. Dentro de buscar uma sessão regular, de buscar fazer regularmente o shiatsu, a motivação deles para voltar no consultório é nítida que muda.
Então, mesmo sem dor, eu quero me manter bem. Quero conservar essa energia bem, quero estar bem. Então, veja que já mudou a motivação. Então, o shiatsu é indicado para idosos? Sim. E basta a gente observar no momento em que situação se coloca o paciente naquele momento, o que dá ou não para fazer. Mas sim, muito. Fibromialgia também. Não importa, assim, na verdade, fibromialgia, eu já fui diagnosticado com fibromialgia, eu falo às vezes nos cursos isso, assim. E eu acho que há muito tempo atrás, ó, ou seja, assim, lá nos meus 20 e poucos anos. E era muito do fundo emocional isso, mas eu não conseguia acessar o emocional, eu só tinha o que estava o meu corpo falando. Uhum. Então, por isso que muitas vezes numa sessão de shiatsu a pessoa pode vir com um quadro de fibromialgia e através da percepção do que ela está passando ali para você naquele momento, ou se você tem um pouco mais de embasamento através de uma análise de pulso, da língua, enfim, você pode estar orientando ela em outros aspectos que embasam o shiatsu. Por isso que eu iniciei falando também sobre o que o shiatsu vem da cultura oriental. Então, lá dentro do shiatsu, ele vai ter a parte de meditação, vai ter a influência do Zen, né? Ele vai ter a influência da medicina chinesa, ou seja, então da própria alimentação, o que é oriental, o que não. Isso tudo a gente pode estar, dentro do que a gente experimenta para si, pode estar orientando o nosso paciente. Então, o shiatsu é muito indicado para isso. Assim, os idosos é muito bom, porque vai soltando, vai ativando a circulação. Isso é uma prática, deveriam fazer com mais frequência, na verdade. Sabe quando você vai no médico, o médico fala assim, acho que você tem que caminhar e tal, e te prescreve, ou de um professor de educação física que te orienta. Uhum. Então, eu acho que deviam prescrever shiatsu, massagens assim que trabalhem esse estímulo dentro de um conceito não só muscular, mas parte psicoemocional junto também, né? Que tem Uhum. dentro do próprio shiatsu. Então, eu respondi tudo, agora eu já não lembro. Foi todos, né? Fibromialgia respondeu, idoso respondeu, ansiedade, tá respondido. As três primeiras. Olha Tá aí. respondido. Mas é interessante isso. Eu vou dar meu pitaco. É interessante isso, né? Você está falando do shiatsu, você vai falando as coisas, eu fico me vendo aqui nos nossos atendimentos. A Luciana também, Luciana, minha esposa, para quem não conhece a gente aqui na Devira, ela também é terapeuta complementar integrativa, né? Só que ela se identifica muito mais com uma outra técnica, que é a ventosa terapia. E Luciana e ela ventosa, vem. tudo a ver. Ela que fazia uma companhia de dança, não era? Ela foi Aí, ó. bailarina, né? Olha aí. E hoje Isso é muito massa. ela era bailarina em companhia de dança e hoje ela é terapeuta complementar. Olha aí. Então ela se identifica bastante com a ventosa. E você vai trazendo essa sua experiência, eu vou comparando com a minha, vou comparando com a dela, que a gente brinca de fazer juntar médica aqui em casa às vezes, para ver as pessoas que a gente trata. Independente da técnica, o paciente parece que ele tem um estereótipo eu não gosto de chamar de paciente, eu gosto de chamar de cliente. O cliente, ele Tá. parece que ele tem um estereótipo, né? Muito parecido. Não, Praticamente não sei, mas 99%. já me falaram isso também, mas chegarei lá, chegarei lá. Esse é um estereótipo muito parecido. Todo mundo vem por causa de uma dor física. Aí É, bate com o que você falou. Se você, dependendo do quanto você está aprofundado nos seus estudos, você começa a perceber que aquela dorzinha física ela só é uma pontinha de um iceberg muito mais profundo, que você vai buscando, você vai cavando. Daqui a pouco você vai ver que o buraco é mais embaixo e a raiz do problema é um pouco mais subjetiva. Aí vem o emocional na brincadeira. isso, Aí você percebe que a técnica, por mais, vamos supor que não é o caso do shiatsu, né? Mas eu acho que por mais física que seja, ela acaba dando pra gente uma abertura para algo muito maior, né? Eu acho esse negócio assim muito, vamos dizer assim, acho que fascinante seria mais a palavra mais adequada. E aí, vou fazer um gancho com o que você começou a falar no começo, quando você falou que adentrou nesse mundo, e nesse mundo você se encontrou, vamos dizer assim, você se encontrou com a felicidade ali,
em função de fazer algo que te completasse como ser humano. Tipo, é mais ou menos assim que eu interpretei. Bem Parece que acontece. poético. Bem interessante. E a outra coisa que eu acho que todo mundo que caminha por essa senda aí acaba passando por isso também. Isso aí aconteceu comigo. Se a gente for É. analisar bem, eu vim de um caminho que não tinha nada a ver com isso. E de repente a gente se encontra ali e aí a gente diz pra gente mesmo, é isso que eu quero fazer. E aí a Hum, coisa parece que engata e vai. Isso é hum, muito interessante, né? é. Pra gente não fugir muito do shiatsu, senão a gente começa a contar a história, eu começo a contar a história porque eu também sou assim, se eu engatar eu vou embora. Vai, Eu vou talvez. pegar outras perguntinhas aqui que ainda tem conexão com o que você estava falando. Tá, fizeram uma pergunta boa aqui agora que eu quero tentar Vai, responder engata aqui. nessa pergunta para a gente não perder o fio. Ah, então tá. A pergunta é se microfisioterapia, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Microfisioterapia tem ó, relação, microfisioterapia e shiatsu, né? Bom, eu não estudei microfisioterapia, só fui cliente, ou seja, paciente de fisioterapeutas que me atenderam com a microfisioterapia e foi muito bom. O shiatsu é um diferente. Agora, se você pegar o shiatsu que tem uma influência mais do Zen, próprio Zen shiatsu, aí eu acho que ele tem mais semelhança com a microfisioterapia. De toda forma, o pensamento oriental de terapia lá, que a gente estava falando lá da origem, lá da China, e da China vai lá para a Índia, enfim, é, eu acho que a microfisioterapia, as pessoas que estão agora ensinando e passando para as formações de outros fisioterapeutas, eu acredito que eles foram estudar lá também essas coisas, e por isso que talvez algumas pontas parecem muito parecidas, algumas correlações de órgão, lembrança, né? A medicina chinesa, a gente tem o baço, o estômago, a gente tem o elemento terra, a gente tem o elemento ali da memória, né? Das coisas, enfim. Se eu não me engano, a microfisioterapia também, se vai ter no estômago ali alguma coisa a ver com as memórias, segredos, coisas que estão guardadas, né? Então, isso sim. Eu acho que o que a gente tem a tendência de cada vez mais ficar separando o conhecimento, né? Psicologia, daí a gente vai fisioterapia, da educação física. Não é que é ruim, eu acho bem interessante de aprofundar quando é separado, assim. Mas quando vai atuar com o ser humano, a gente tem um ser que não vem separado, ele vem cheio dos, tudo completinho ali. Não é um E, Lego, né? e se você pegar as pessoas como o Dr. Carlos Nogueira Pérez, né, excelente, assim, vídeos dele no YouTube e tudo mais, quem pôde participar de congressos com ele, ele fala assim que o terapeuta, o acupunturista, né, mais antigo, ele estudava dos céus, a saber até plantar, né, precisava de uma erva para fazer tal chá, qual região, qual o solo, então ele sabia lidar com plantas também, né, cuidar de plantas também. Sabia prescrever o tempo, né, de acordo com como estava o clima, para ver o que ele ia dar de alimento para a pessoa, tal. Lógico, o Shiatsu não vai tão aprofundado, porque a gente vai aí já para a medicina chinesa e tal, mas estou dizendo assim, onde ele foi beber informações, onde ele foi buscar como base histórica dele, né? Verdade. Então, as pessoas com o microfisioterapeuta ou um Shiatsu, talvez um dos pontos que eu acho mais comum pode ser a própria forma como o terapeuta olha para o seu cliente. E aí Não alguns olha, pontos. olha no pedaço, né? Olha no todo. E aí eu acredito que sim. Daí em alguns pontos eles podem coincidir, assim. Mas como eu não estudei a microfisioterapia, eu não tenho ainda muito para dizer sobre ela, né? Não sei muito, porque eu sei que os efeitos são ótimos. Isso ajuda você também, de novo, a se conhecer para poder sair de alguns sintomas, né? Eu lembro que eu estava com uma intolerância muito a trigo, alguma coisa assim, né? Não consegui identificar o certo. Eu sei que eu fiz o que a fisioterapeuta pediu para fazer e trabalhar também junto ao emocional com isso, então não só a parte alimentar. Talvez ela é fisioterapeuta, ela estava me orientando nesse sentido de que cuidados que eu poderia ter naquele momento. E lógico, ela trabalhou a parte estrutural, a parte física.
Ah, Foi muito legal, foi muito bom, tem um melhorou resultado positivo, bastante. né? É, parece É, que a abordagem é mais global, né? mais Dentro global, do... sim, sim. Que legal. Deixa eu pegar aqui uma outra. Aparecendo uma outra pergunta depois dessa, né? Pessoal, vão preparando suas perguntinhas aí. E Tá? chatos tem assunto. Eu vou jogar mais uma perguntinha aqui do caderninho, tá? Show, vamos lá. Vamos lá. Ahn, O que o Shiatsu, aliás, o que é o Shiatsu, de que forma... Aqui ele está falando de equilíbrio, né? Eu acho que a gente vem falando desse Ah, eu tema, lembro. A Lu mandou pra mim, né? peraí, de O forma que é o ajuda na Shiatsu, parte... você já respondeu, né? Hum, Na verdade são duas perguntas em uma. A segunda é como ela ajuda no equilíbrio. Então, eu acho que eu vou tentar dar um exemplo, ajustando, adaptando essa pergunta. hum, Eu acho, na minha cabecinha, que eu não tenho nada, mas vou procurar o Shiatsu. hum, Né? Não foi uma dor que me levou lá, resolvi procurar o Shiatsu. sim, Chegando lá depois da primeira sessão, acontece a famosa catarse que eventualmente alguns terapeutas têm. A pessoa deságua, abriu o berreiro em cima da maca, aí você se sim. assusta, e aí você eu como terapeuta, aí a pessoa fala, não, não foi nada, não, não me machucou, pode continuar seu trabalho, eu vou ficar aqui quietinho. Bom, Uhum, eu, particularmente, observo que tem algum desequilíbrio ali. uhum. Só ainda não sei qual é. Mas, de alguma forma, com o trabalho que eu fiz, a gente apertou um botãozinho de start e ele explodiu na forma de uma catarse. Eu acredito que a gente poderia usar isso como exemplo para elucidar essa pergunta. Como que o Shiatsu poderia ajudar em um desequilíbrio como esse, por exemplo, que eu acabei de citar? Esse é só um exemplo. Foi batata quente É, essa? não, é porque eu fico pensando aqui, é difícil entender algumas perguntas porque é difícil entender na internet. É um pouco difícil para mim entender algumas perguntas porque eu não consigo. Primeiro, você não conhece as pessoas, né? E segundo, com que sentimento, na verdade, ela está perguntando para eu poder responder melhor algumas coisas assim. Mas pegando dentro do que você falou, eu vou então falar da minha experiência. Minha primeira sessão de shiatsu, eu saí andando alinhado, em equilíbrio, me sentindo mais leve, me sentindo tal. Mas era um estado tão novo para mim que parecia muito estranho. Então o desequilíbrio, vamos supor que eu estava antes, para mim era o equilíbrio. Não tinha consciência. Não, eu não tinha, nunca tinha É sentido mais ou aquele menos o exemplo estado. que eu dei, né? Eu É, acho que eu não tenho nada, eu descubro que tinha então, alguma muitas coisa. vezes, é isso, Tom. É que ela falou, às vezes a motivação inicial que a pessoa busca uma sessão não é a que vai, às vezes, manter ela na sessão. E é comum, durante alguma sessão, a pessoa ter esse acesso, essas memórias, enfim, chorar ou ter um sentimento que ela está trabalhando ali inconsciente, ou seja, sem a luz da consciência, né? Nesse sentido. Então, quando você vai lá pressionar, trabalhar com sua intenção, sua postura, você está lá trabalhando, pode puxar uma memória e ela trabalhar essa memória dentro disso, né? Por que aí está doendo? Às vezes é uma pergunta assim, né? E Uhum. muitas vezes você só está espelhando a própria resposta para o próprio cliente, né? Ele sabe, ele está buscando isso e você está no auxílio dele, assim. Então, Ah, eu gosto de falar sempre que, por exemplo, assim, né? O chat é bom para arrumar postura física, para melhorar a postura, né? As pessoas ficam muito no computador, então. É claro que é, tanto é que aqui em Florianópolis eu vou nas empresas atuar e algumas empresas são de programadores e tal, então ficam muito no computador. O chat só ajuda até um certo nível. Depois a pessoa pode buscar uma atividade física, pode buscar alguma coisa mais estrutural para manter essa nova postura. Mas tem uma coisa que eu observei é que precisa mudar uma postura às vezes mental sobre as coisas, sobre si mesmo, sobre os limites e sobre como eu me expresso também, tanto de uma forma emocional, quanto de uma forma corporal. A gente gosta de contar história, então eu vou achar um lugar aqui para contar história. E é bom esse lugar aqui para contar história, porque se a pessoa quiser, ela sai, se nem, né, dela volta e tal, então é de bom. Né? Ó, assim, eu me lembro, meu filho, né, há um tempo atrás, estava na escola, e aí ele estava assistindo uma apresentação de uma banda, de
de uns amigos da própria sala dele. E aí ele estava assistindo e com os pés separados na altura dos ombros. Então era um equilíbrio, né? A pessoa estava assistindo em pé, os pés afastados, estava assistindo. De repente tinha um amiguinho do lado dele chamando a atenção dele, e nitidamente ficou claro que ele queria observar o outro amigo que estava tocando ali na banda. De repente esse amigo puxando ele, a atenção dele, e aí a gente vai dizer roubando a energia, né? Criando atenção para ele, o pé que estava do lado do amiguinho começou a fechar, e a postura dele, em vez de ficar equilibrada, ficou os pés muito próximos do outro. De repente eu observei, né, ele em pé assim, os pés estavam assim, aí ficaram assim. O quadril começou a fugir para o lado. Pro lado oposto onde estava o amiguinho. E de repente os ombros arcaram um pouquinho. Aí eu vejo isso como uma manifestação energética, é uma busca pelo equilíbrio. Então eu sou o terapeuta, eu estou olhando ele. Ele fez todo esse desequilíbrio, esse S na coluna dele, sem observar isso. A interferência externa fez isso, né? Oi, Lucilene. Bom, vamos lá, estamos só começando. Aí o que aconteceu? Eu estava atrás, eu só fui nas costas dele, toquei nas costas dele, num pontinho ali, e falei para ele assim, né? Arrume essa energia. Aí ele já arrumou, já afastou a perna e ficou. Daqui a pouco o amiguinho saiu de perto. Então, ele arrumou o campo de energia dele, né? Voltou a atenção para ele porque ele queria. Quando ele acabou, ele saiu e foi pro banheiro, eu fui atrás. Quando eu cheguei lá no banheiro, ele estava assim, alongando, porque manter aquilo naquele conflito cansou a musculatura. Cansou, né? Aí eu vou lá, faço massagem, relaxo a parte muscular, mas veja, às vezes isso eu estava observando então no processo acontecendo, né? E às vezes você não sabe o que está acontecendo com o seu cliente, ou mesmo a própria pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Então, ir regularmente fazendo shiatsu, eu acredito que ajuda a pessoa a se conhecer mais, a ouvir o próprio corpo. E nesse sentido... Essa consciência ajuda bastante, hein? Sim, sim. Então, nesse sentido é bom. Até a gente tem uma das perguntas aqui que a Lu mandou, se atleta, se pode trazer benefícios para atleta. Então, era essa pergunta que já estava na frente. Olha, estamos mais conectados do que a gente achou que podia estar, né? Não só a internet. Então, eu tenho certeza, né, que o atleta tem que fazer. Né? Ele precisa fazer. E aí eu não estou nem pensando só na questão do rendimento. Estou pensando no atleta que vai ter uma vida útil curta. Dependendo do esporte que ele vai fazer, ele vai ter uma vida mais um ou menos em outro. Não estamos falando Eu entendi a pergunta como atleta, não atleta saúde, né? Atleta mesmo, né? Ou pessoas que fazem atividade física que exigem do corpo... Esporte de competição. Esporte de competição, além do seu limite, né? Empurrar, a gente fala, ou você vai até além do seu limite, ou você empurra o limite um pouco mais para lá, né? Você escolhe a gente tem alguns atletas aqui acompanhando a gente hoje, viu? Olha, tem um que entrou agora, que é o Heraldo. Ele é um baita jogador de futebol aí. A Elaine Branco entrou também, ela é do beach tênis, ela tá sempre se cuidando com a gente. O pessoal do beach tênis, show. Então, ainda mais esses esportes são mais unilaterais, né? Assim, você vai desenvolver uma musculatura muito mais, um lado muito mais que o outro. É diferente de você fazer um esporte, por exemplo, mais integrativo, ou se fazer uma prática de atividade, uma yoga, por exemplo, é diferente. Então, o atleta de rendimento, ele vai acabar, por mais que ele busque estar em harmonia para ter esse rendimento, ele precisa saber o que está em desarmonia. A Nath falou que tem artistas também. Não, eu atendo, poxa, você falou em atletas, mas eu atendo o grupo aqui do Sena 11. Aliás, fica a sugestão para vocês entrarem no YouTube, assistam lá os vídeos do grupo Sena 11, artístico aqui de Florianópolis. E eu atendo eles, assim, e olha, é uma conversa com o corpo deles, assim, ó, geralmente é sessão de 1 hora. Quando é eles, eu falo, tem 1h30 para 2, porque eles vão além, não só, o artista é mais interessante porque não só além do que o corpo dele, ele tem que ir além desses bloqueios que eu estava falando, dos limites seu
da sua mente cria para si mesmo, tanto na expressão emocional quanto na expressão física. Eles têm que, ó, aí, ó, tá aí, ó, sigam lá, arroba grupo Sei Cena11. lá, companhia de dança, Show. cia de dança. Ah, é, esses veem lá, cara, assim, é impressionante isso, sabe? É um desprendimento muito grande. Então eles têm que ter cuidados para ter longevidade. Eu acredito que o atleta, assim, tem que pensar também nessa questão da longevidade dele, assim. Eu era atleta de vôlei, né? Com pouco tamanho, né? Eu tenho pouca altura. Então, eu tinha que me esforçar mais que todo mundo. Esse era meu pensamento. Então, eu treinava com muito peso em tornozelo, pesos na cintura, né? Acabava o treino, treinávamos todo dia, 3 a 4 horas por dia, e eu buscava treinar mais à noite em casa, para eu ter mais impulsão. Então, eu cheguei a uma impulsão lá de 90 centímetros. Então, eu compensava. Hoje eu tenho algumas dores que vieram de lá, por assim, né? Então tem uma parte, né? Dentro das terapias, quando você vai daí trabalhar uma parte mais terapêutica, você pede para a pessoa conversar com o corpo dela, né? Uhum. Pedir permissão para algumas coisas, né? Às vezes você exige demais do seu corpo, mas você nem pediu, né? Você não teve essa conversa consigo mesmo. E às vezes O o corpo corpo vai lá reclama. e te ajuda. Ele vai lá e te faz você conseguir essas coisas. E como você agradece ele, né? Pode fazer uma sessão de chats. Na É sessão de uma grande chats, né, ajuda. vai ter aqui um Olha, agradecimento. eu acho. Uma sessãozinha de Sentai, uma sessãozinha de Bom, massagem mesmo na chat, pra quem dá Seitai eu fiz aqui em Floripa no começo do ano. Eu fiz, agora fui lá botar o esqueleto alinhado. Ótimo, fantástico também. é muito bacana. Tenho mais perguntinhas. Deixa eu ver aqui. Você já respondeu uma boa parte delas aqui, viu? É que bom. Agora, tem algumas pessoas que estão acompanhando a gente que elas também são profissionais da área das terapias. Uhum. Eu acredito que, eu não sei se tem gente que também trabalha com shiatsu aí, que eu acho que tem. E tem aquelas pessoas Uhum. que têm interesse em também trabalhar. E aí uma das Uhum. perguntas é quanto cobrar em cada sessão? Uma pergunta que já foge totalmente do que a gente estava conversando, mas foge assim, dessa linha de raciocínio. Agora já vem para a parte mais comercial. Então a É, pessoa a pergunta ela quer saber qual seria o valor de uma sessão. pois é, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que você tem que estudar da sua região, o seu custo para você atender, né? O custo lá de sala, enfim, as coisas. Eu acho que você tem que também se valorizar no sentido de quanto tempo e quanto você se dedica ou está se dedicando para criar o seu leque de terapias, vamos dizer assim, de estudo, que cursos você está buscando fazer, qual é o seu caminho, isso tem um custo, então eu acho que ele pode entrar dentro do custo da sessão, né? Eu me lembro que, nossa, assim, eu tenho pacientes que estão comigo desde 2005. Tem pacientes que fazem toda semana, assim. Então, assim, são pacientes que são quase patrocinadores, na verdade, né? E devem Se, leais poxa, até o assim, último momento, né? assim, então, assim, o que eu quero dizer com isso, assim? A gente está falando do valor da sessão. Então, geralmente, quando você começa com um valor mais baixo, depois você vai aumentando. E dentro disso, eu tenho pacientes que estão comigo desde 2005. Então, muitas vezes, você tem que estudar o valor do mercado e tal, e do quanto cobrar. Agora, eu acho que não seria legal você se desvalorizar tanto quando você for atender. Uhum. Nem que seja a sua estratégia de aumentar uma clientela. Não acho que possa ser muito bom. Respeita a sua arte. Respeita o que você faz. Respeita isso, assim. Então, eu acho que nesse sentido, talvez seja adequado você ver qual é o preço que, em média, as pessoas estão cobrando. E dentro disso, trabalhar o seu preço, assim. Talvez num pacote você ofereça, então, um pouco mais um desconto maior nas coisas. Talvez você possa disponibilizar sessões gratuitas para pessoas que não têm condição de talvez pagar o seu valor ou um valor mais em conta para eles, para que eles possam estar atendendo, porque o preço também muitas vezes é uma coisa que para mim pega, para mim pega a questão do valor, valor como valor e o preço como o que você cobra. Nesse sentido é bem isso mesmo, né? É, igual Porque aquele.
Tem uma diferença nisso daí. Vamos supor que eu cobro aí, sei lá, R$ 500 uma sessão, né? Vamos supor. Eu determino quem eu quero que faça comigo e quem não quero. Também tem isso, Uhum. né? Nesse meio, assim. Porém, para você chegar e botar esse valor, provavelmente muitas coisas boas e certas você fez. Então, você também merece ter essa liberdade de colocar esse valor. Uhum. Mas também não vou. Recém comecei e tal, e penso, puxa, estou começando agora, então eu vou cobrar R$ 30. Também não acredito que seja tão bom. Acho que seja mais interessante você confiar no que você aprendeu, praticar constantemente o que você aprendeu, né? E ter confiança, assim. Veja um preço um pouco mais em relação à média do que está acontecendo à sua volta, assim. Uma vez eu estava aqui em Florianópolis, tenho um Padua Sensei, que era meu professor de Aikido, e uma vez, e ele também é um excelente terapeuta de chats aí há muito tempo. Eu me lembro que uma vez eu estava vindo numa rua, estava de branco, e ele me viu de longe, ele gritou, lá um colega de trabalho. E ele, como meu sensei, para mim aquilo me surpreendeu, né? Uhum. Mas olha como ele estava me olhando, né? Um colega de trabalho. Então é interessante também, fica uma sugestão aqui para algumas pessoas, se você vai abrir um espaço num prédio ou em algum lugar e já tem outros terapeutas trabalhando, vá lá se apresentar para as pessoas que já estão um pouco há mais tempo trabalhando ali no seu lugar. Se apresenta, meu nome é Paulo, eu vou abrir uma sala ali de chats, vou estar trabalhando. E se for o caso, toque no assunto de valores para que fique meio parecido, talvez um pouco mais equilibrado, para não gerar uma desarmonia, assim, que não é uma energia que vai ser muito útil nem para você, nem para ninguém. Pra lado, né? Então eu acho que o preço é uma coisa a se ver, assim, dentro do que você está atuando e trabalhando, do que o quanto você também precisa ganhar para você crescer na sua formação. Isso também é importante equilibrar. Posso pegar esse ganchinho e fazer um comentário? É uma pergunta muito comum, né? Das pessoas fazerem para a gente, dentro de cursos também, principalmente. E é interessante que hoje a gente está falando aqui, a gente está falando com a Caraguatatuba, a gente está conversando com Florianópolis, a gente está conversando com São Paulo e com Manaus. Eita, nós. Então olha só, quando a gente fala de preço versus valor, Ah, né? Para cada um desses lugares, na questão preço, é uma coisa totalmente diferente, né? Por puxa, exemplo, uma vez eu tava. Desculpa te cortar porque eu vou não, esquecer. Você tem boa memória, mas deve ser melhor que a minha, eu acho. Ó, não, mas é assim, ó, uma vez primeira empresa que eu fui aqui em Florianópolis, na época com a Shiatsu Floripa, uma empresa que junto com o pessoal a gente montou enfim. E eu me lembro que estava falando no RH e passei o valor por hora, como que a gente atuava e tal, e a pessoa ficou chorando um desconto, a gente já imaginava normal, então trabalhei uma margem de desconto que eu poderia dar, porque tem essa, essa prática, né, de você tratar um valor, enfim. prática Quando comercial, chegou né? num valor, quando chegou num valor que eu achei que era isso, e não podia mais abaixar além disso, a pessoa insistiu. Eu não sei por que eu achei engraçado isso e comecei a rir. E ela perguntou por quê. Eu falei assim, como é que você está botando valor na sua saúde, né? Porque você está bem. Quero ver uma hora que você não estiver bem, se você vai pensar duas vezes, se vai gastar para isso ou não vai. E não vai, né? Então, o Verdade. que adianta, né? Olha, Então é olha isso. aí, o preço e o valor na prática nesse diálogo, né? Sim, você precisa. Hoje em dia, ainda mais agora, na situação mundial que nós estamos, as pessoas estão vendo que acumulei e guardei dinheiro. Para quê? Né? É, Para quê? Agora, como fica, né? Se você se fica doente, como fica, né? Então, muitas vezes, desmistificar um pouquinho isso, botar um pouco na prática o shiatsu como tanto para quem está buscando fazer quanto para quem está atuando. Pensa, se você tem pessoas que querem praticar querem receber o shiatsu e de repente você pode trabalhar com ele planos, você pode seja um pouco mais criativo, eu sugiro muitas vezes, sabe? E você tem muitas vezes pessoas que vão esporadicamente, então uma sessão avulsa para eles está mais adequado. E dentro disso, acho que você pode trabalhar.
eu tenho planos aqui até 10 sessões no máximo. E no Tá. final do ano passado eu fiz o seguinte, eu vou dar uma estratégia de marketing aí para vocês. Se vocês quiserem, usem, porque para mim foi bem legal. Porque se o paciente faz regularmente, é até muito bom para a gente também. Porque a gente vê o efeito do que a gente está fazendo atuar de uma forma melhor. E vamos dizer assim, não vem com tanto problema. A gente conversa com o corpo com um pouco mais de intimidade, vamos dizer assim. E no final do ano eu falei, pessoal, vai ter reajuste de valor. A partir de março, abril vai ter reajuste de valor. Então, se vocês quiserem o pacote de 10 sessões, eu vou estar dando um desconto maior. E teve gente que comprou 2, 3 pacotes, vamos supor assim, para poder usar durante o ano. Ou ele ou a família dele. E tem gente Manteve, que né? deu de presente para pessoas, assim, para colegas, para amigos. Então, isso é muito bom. Então, tem toda essa coisa que você pode estar fazendo sem se desvalorizar por isso também. Como manter É, seus clientes nesse momento que estamos passando. olha, essa é uma pergunta de prova, viu? Vai, Olha, responde a batata quente, depois eu dou meu pitaco. então, é que tá, eu vou de novo na questão do com que sentimento, né, que tá, boa noite, Cláudia. Eu acho que não sei se eu te conheço, mas boa A noite. Cláudia é uma aluna nossa, mas ela já acompanhou, acho que a última live, viu? Ela teve Ah, aqui vendo você bacana. falar. Então, Lu, eu acho assim, ó, cuidar do seu cliente, do seu paciente, você pode fazer com vírus, sem vírus, ou sem isolamento, com isolamento, assim, você pode criar essa rede. Eu lembro que eu escutei uma vez que na China, antigamente, É, vamos supor, eu era um médico de medicina chinesa e no bairro X, na região, na província X, se aquela região tinha poucos incidentes de pessoas doentes, se as pessoas estavam mais saudáveis, eles falavam bem do médico de medicina chinesa, porque ele estava cuidando bem das pessoas, ele estava instruindo bem as pessoas, como que elas podiam cultivar e manter a saúde delas. Agora é mais momento do que antes, porque as pessoas estão, né, mais no seu isolamento, muitas de repente estão sentindo que exercício eu posso fazer, que prática eu posso fazer. A meditação é uma coisa que a gente pode estar passando para as pessoas poderem praticar agora, trabalhar esse estado de equilíbrio psicoemocional da mente sobre o corpo. A gente pode, geralmente, é indicado que todo terapeuta de terapias orientais faça alguma prática de atividade, né? Física, assim, para você estar buscando estar mais flexível, estar em harmonia. Então, isso que você foi aprendendo ao longo do tempo, você pode transmitir agora para as pessoas. Então, Até de todo o seu forma remota, né? conhecimento, de, tranquilo, eu estou fazendo a experiência de gravar vídeo para deixar lá no YouTube, lá. É um sofrimento para mim fazer isso. Não é uma coisa agradável, mas eu estou fazendo também para eu poder compartilhar com as pessoas que de repente possam fazer uso daquilo que está sendo colocado lá. Por exemplo, eu fiz um agora de escaldapés. Ah, escaldapés é ótimo agora, Boa. principalmente à noite. Assim, você puxa a energia, né, que está toda aqui, vai para o pé, relaxa o corpo. Aí quando a energia vai para baixo, o pulmão já respira mais tranquilo, porque a tensão diminui, Bota você tranquiliza, pode sorvete trabalhar um óleo marshmallow. essencial ali. Eu fiz, né, dentro dos óleos essenciais também eu gosto muito de trabalhar com eles. Então não dá, ó, a Recai falou que tá fazendo, viu? É. Então, A então dá Cláudia falou que tem muita gente fazendo aproveitando para aprender a meditar agora, né? Fazer meditação. isso. Vocês como terapeutas podem estar transmitindo, a chance que vocês têm agora é de transmitir toda a história que vocês foram acumulando de conhecimento agora mais do que nunca. E aí é um esforço fazer às vezes o que a gente não gosta, assim, né? Não se sente bem para fazer. Aprender novas Mas, assim, habilidades. mas é a missão, né? A missão é isso. Por exemplo, é, apesar de eu gostar da cultura japonesa, eu vou confessar que a parte que se fala assim, né? O monge antes de fazer a oração, quando levanta de manhã, primeiro faz a limpeza, né? Primeiro o soji, depois a oração. Eu tento dar uma fugidinha nessa parte aí do soji, da limpeza, assim, sabe? Então, para mim, agora, quando eu tô sentindo que tô saindo, eu já tô sentindo dentro de mim uma incomodação e preciso lá fazer a limpeza. E aí eu faço, eu estou ok, estou bem. Fiz a minha missão. Então, eu tô começando, através disso, a aprender a fazer coisas que eu não gosto, mas me fazem bem.
vão me ajudar. Então, pensando no outro, aí eu tô buscando fazer esses vídeos. E porque a Rissai, vou dedurar, é porque a Rissai me pediu. E a Rissai pede, a gente tem que fazer. Mais ou menos por aí. Olha aí que bacana. Olha, essa coisa do atender nesse momento, nessa situação que a gente está vivendo, né? A gente passa por aqui também, as pessoas ligam, elas perguntam e eu faço suas as nossas palavras e práticas, a mesma coisa. Hoje em dia a gente procura ajudar de maneira remota. Né? Tem Sim, coisa que tem como a gente ajudar de maneira remota, né? Mesmo em casos que as pessoas procuram a gente, né, pela motivação da dor. Ah, tá doendo como? Você vai conversando, olha, faz isso, usa isso. Escaldapés é uma coisa que a gente usa muito, né? Dependendo de cada caso, joga aí um produto tal, coloca esse óleo, coloca esse vinagre aqui, coloca aquele sal ali, bota um açafrão, sim. sabe? Ó, Quer dizer, você adapta, né? é, E aí passa a ser de fato uma missão, e não é mais o atendimento, não tem nada a ver com comercial, mas tem mais a ver com esse compromisso. é. Quando a gente começa a adentrar nessa vida, a gente assume com as pessoas que a gente está cuidando, né? Olha aqui, ó. Ó, falou em escaldapé, ó, vou fazer um marketing aqui, outro marketing, ó. Esse Olha aqui eu aí, ó. ganhei, ó. Olha que ideia legal. Aqui dentro vem um escaldapé. Até guardei um pouquinho aqui. É de uma sessão que eu fui fazer com a Lu, com a Lucy. Sten, tá aí na sala. E após a sessão ela deu isso aqui pra eu fazer um escaldapé. Olha, que Olha bonitinho esse só, negócio. sorte que eu Não, guardei um Madi. pouquinho aqui. É, não, é É artístico o mimo, negócio. Então, assim, é um negócio bonito, né? excelente, excelente, porque eu tô, ó, viu? Eu tô em casa e agora nesse período eu lembrei, puxa, tinha aqueles sais. Ah, então assim, ela tá atuando como terapeuta agora, mesmo eu Uhum. não estando indo lá com sessão, né? Então é isso. O que pega um pouquinho talvez seja a questão da remuneração, né? Como, É, isso é um pouco difícil agora nesse período realmente, assim, mas tá para todo mundo, sabe? é. E Independente aí, do não sei, então, segmento, impacta geral. A é, única diferença no nosso caso é que você não deixa de atender, você só não atende mais fisicamente, mas remotamente dá para fazer alguma coisa assim. Pelo menos sim, é verdade. eu vejo aí no que você explicou para gente, é o que a gente faz aqui, é o que a gente vê outras pessoas fazendo. Tem como ajudar de alguma forma, né? Sem também se expor tanto ao risco que está pairando por aí. Eu tenho uma pergunta que é uma pergunta minha, tá? Eita, Mas não é uma resposta, não é algo que eu não conheço a resposta, mas eu acho que é uma dúvida muito comum. E que eu me lembrei, a gente foi conversando, eu me lembrei. Tem a ver com a prática do shiatsu propriamente dito. Tem uma coisa que muita gente tem medo, que diz que o shiatsu dói. ixi. Tem que doer porque tem que doer, aí outros já dizem que não necessariamente tem que doer. Eu tenho a minha visão por parte do Setai. E as pessoas dizem, ah, mas isso dói. Não dói não, é porque já Cara, estava doendo, você não sabia. Mas como é que lembrei de é? uma. Então, eu lembrei de uma situação bem interessante, né? Que o senhor lá foi fazer sessão comigo. E aí ele tava com roupa social, né? Aí ele perguntou como ficar, eu falei, o mais confortável possível. Então ele tirou a camisa, tirou o paletó, tirou a calça, né? Cobri ele, né? Com lençol, como a gente faz tradicionalmente. E fui atendendo. E aí ele tava com um bloqueio bem grande de quadril, ele mais duro, eu tentava soltar, tentei manipular, tentei. Então, assim, no caso dele, ele estava sentindo dor do desequilíbrio, do bloqueio. Eu fazendo a pressão com o dedo, ele também sentia dor, mas também não conseguia aliviar. Então ele falou assim: Nossa, eu acho que isso aí só vai para o lugar batendo com martelo. Aí eu falei assim: Poxa, boa ideia, vou pegar ali. E fui pegar os martelos do Mas ele já Seitai. conhecia o Seitai ou ele Ele não, falou assim como não, uma piada? ele falou, não, ele falou brincando, ele quis fazer uma brincadeira. Ele fez Nossa, assim, mais engraçado. nossa, agora entendi porque se falou para tirar roupa, não dá para sair correndo, né? Mas então, o shiatsu, se dói, não dói, eu acho que depende de novo de como o Paulo, terapeuta. Hum? deixa eu só te falar aqui rapidinho. O Instagram acabou de abrir a contagem regressiva, a gente está em 20 segundos antes dele fechar, tá? Tô Tá, olhando aqui.
Eu acho que o shiatsu dói ou não dói, dependendo de como o terapeuta pode estar atuando com o objetivo de estar equilibrando a pessoa. E como ela recebe isso. Então é uma sensibilidade dos dois lados que tem que estar observando. Eu acho que não dá pra. Tá. Ah, a pessoa